Olá galera, aqui é o Jogar Chaves, nós estamos aqui para fazer uma entrevista. Eu saí de São Paulo, estou aqui na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Isso deve dar mais ou menos umas 2h30 de distância de lá para cá, mas eu fiz questão de fazer essa viagem para cá para entrevistar pessoalmente o Leonardo, porque ele veio de mais longe, ele veio da Alemanha para o Brasil, ele está morando lá. Então eu achei que seria uma tremenda oportunidade para a gente fazer essa entrevista, né? E nós vamos começar querendo conhecer um pouquinho aqui do Leonardo, né? Então fala um pouquinho de você, fala um pouquinho, quem é o Leonardo? Bom, sou o Leonardo, sou de Lorena, nasci aqui na cidade de Lorena, me formei na FATEC de Guaratinguetá, fiz tecnologia tecnólogo em TI, então tecnólogo em TI. Com ênfase em banco de dados, trabalhei um tempo aqui na região, então trabalhei na minha cidade, trabalhei em São José dos Campos, em Taubaté, que são cidades um pouco mais pro lado de São Paulo. E há 1 ano e meio quase eu me mudei com a minha esposa e minhas 2 crianças para Berlim. Então estou trabalhando lá com desenvolvimento de software hoje e estamos muito felizes lá. Tá bom, tá bom. Legal. Me conta um pouquinho como é que foi que qual que era o seu problema? Se você já me falou um pouquinho disso, qual que era o seu problema? Antes de você falar inglês, né? Qual que era o problema ligado ao inglês que você tinha? Eu não sei exatamente o problema, eu sei que tudo era problema. Então, né, como eu fiz na FATEC, eu tive algumas aulas de inglês na FATEC, umas 2 ou 3, se não me engano, 2 ou 3 matérias de inglês. E chegou no nível de eu ter que fazer, não lembro exatamente se eu cheguei a fazer dependência, mas eu lembro que eu fiz prova de recuperação. Tá bom. Eu lembro que fiz eu e mais um amigo e eu olhava assim e falei, caraca, é um negócio que se eu estudasse eu sabia, se eu estudasse bem eu lembrava dos resultados, eu lembrava das respostas, mas sabe, não era, você não aprendia de verdade, eu não sabia inglês, então era muito difícil para mim e eu sempre tive vontade de aprender. Então assim, depois que eu tava, na época que eu estava na faculdade, eu sonhava muito em fazer intercâmbio. Eu via para ir para Irlanda, Dublin, ia para vir para Nova Zelândia, um lugar mais baratinho, que era mais acessível para mim. E eu sonhava muito em fazer isso. Então, eu quero aprender inglês, vou para fora, vou fazer um intercâmbio de 6 meses, acho que 6 meses dá para aprender inglês, talvez morando lá 6 meses dá. Eu pensava, né? Seu pensamento. Vou para lá, estudo 6 meses, aprendo inglês, volto pro Brasil e consigo trabalhar com inglês, quem sabe no Brasil, arranjar um trabalho melhor. Essa era a minha mentalidade. Você chegou a estudar inglês aqui no Brasil? Você estudou na escola pública, né? Sim. E na FATEC, na universidade, você também teve aula de inglês. Mas você chegou a fazer curso de inglês? Não, curso em nenhuma escola aqui no Brasil normal não, mas eu tive primas que fizeram. A minha esposa na época tinha feito também, ela terminou o curso completo. Então eu vi muita pessoa fazendo e não teve um resultado satisfatório. Eu conheço pessoas que tiveram resultado, que fizeram 5 anos de inglês e saíram falando muito bem, mas a maioria das pessoas não aprendeu. Então assim, e eu não queria me arriscar, porque eu estava numa faculdade de 3 anos. Então, estou no 2º ano da faculdade, vou começar a fazer um curso de 5 anos. Cara, eu vou terminar a faculdade e vou estar nem na metade do curso. Então assim, e foi até sorte que eu não fiz, porque assim que eu estava na faculdade, um pouquinho antes de terminar na faculdade, eu me mudei para outra cidade. O que eu ia fazer com o meu curso? Eu ia ter que transferir, muda de professor, muda de escola, muda valor. Assim, ficar preso por 5 anos numa escola, eu acho que é muito tempo. Ele estava fora do tempo que você tinha, né? Sim. Você já, nesse momento que você está lembrando, você já estava casado? Nesse momento não, ainda solteiro. Não. Mas você já entendia que você não tinha 5 anos. Sim. Qual era a sua visão? Por que essa pressa, vai? Por que você sabia que você não tinha 5 anos? Porque eu gostei do raciocínio, eu vou terminar a faculdade em 1 ano e meio, 2 anos, e o curso de inglês eu vou terminar 3 anos depois de terminar a faculdade. Sim. O raciocínio faz sentido, mas qual era a sua pressa, assim? Qual era esse sentido de urgência que você tinha? Então, eu tenho uma característica que é meio chata às vezes, que é exatamente isso. Se eu quero aprender alguma coisa, se eu demorar 2 anos para aprender alguma coisa, por mais difícil que seja, se algum dia eu decidir, cara, eu quero aprender chinês, se eu pudesse perceber que eu só vou aprender chinês depois de 2 anos, eu não quero aprender. Então, assim, eu preferiria não aprender. Então, quando eu pego para aprender alguma coisa, eu sou o tipo de pessoa que gosta de estudar todo dia. Agora conta para mim, como que você conheceu a Universidade do Inglês e como que foi que você decidiu dar esse voto de confiança para a Universidade do Inglês?
Tá. Bom, eu tava no meu segundo ano de faculdade, e já que tava decidido que eu ia aprender inglês, depois que eu tive os perrengues lá com o inglês na faculdade, eu falei, não, eu vou aprender inglês, eu vou aprender de verdade. A falar, eu queria aprender a falar. Não queria aprender, vou ler e-mail, porque esse tipo de coisa eu consegui me virar, até porque na minha área eu preciso ler inglês, todo mundo precisa aprender um mínimo de inglês para procurar as coisas na internet. Falei, não, vou aprender. Aí comecei a procurar o curso online, falei, a melhor coisa é online. Quando eu faço faculdade de TI, eu vou fazer uma coisa online, né? Vou botar fé no curso online. Comecei a procurar, aí eu achei o vídeo lá do Gilberto com o chicote. Na época do Indiana Jones. Indiana Jones, né? Indiana Jones. Aí eu olhei o vídeo e falei, nossa, tá, né? Vamos assistir, vamos ver o vídeo. Comecei a assistir e aí a explicação da metodologia caiu como uma luva para mim. Porque eu nunca gostei de estudar gramática. Eu digo isso por português. Quem é que sabe? Eu não sei, eu posso dizer quem é que sabe, né? Mas eu não sei gramática em português. Tem amigo meu na Alemanha hoje que me pergunta algumas coisas de gramática em português e eu falo assim, rapaz, eu não sei. Eu não sei e não quero nem saber, não me interessa. Eu falo em português mesmo assim. Então eu falei, cara, não faz sentido aprender gramática em inglês, muito menos focar em gramática em inglês. Mas você falou assim que no primeiro momento assim você ficou desconfiado. Sim, né? Eu fiquei, porque pra mim de TI, que estava acostumado a trabalhar com website, eu vi um website assim, meio simples, com um vídeo meio estranho de um cara vestido de Indiana Jones. Falei, caraca, é muito estranho isso, né? Mas aí eu comecei a ver, acho que nos primeiros minutos eu já comecei a ver sobre os fatos, que pra mim já eram fatos, eu já acreditava nisso, mas não era uma coisa assim escrita, sabe? Já era escrito, já era conhecido pra mim do fato dessa, digamos assim, máfia das escolas que você tem, né? Que, você coloca você vai estudar 5 anos, ou 4, 5 anos, e aquele negócio 2 vezes por semana, só que gramática, e aquilo lá mata meu cérebro, eu não gosto de estudar esse tipo de coisa. Então assim, eu fui gostando, fui me interessando, falei, cara, quer saber, eu vou fazer. Dei um jeito de fazer, consegui me virar e tal, fiz o curso de 3.000 palavras em 6 meses. Show de bola mesmo. Agora é legal, então vamos falar nesse ponto aqui das dificuldades que você teve durante o curso. O que foram as dificuldades do curso? Tá, então a dificuldade na época é que, né, no momento que eu comecei a fazer o curso, eu fazia estágio, então eu trabalhava 6 horas, um pouquinho mais, umas 8 horas por dia, fazia faculdade, então assim, minha mãe lembra exatamente, eu saía de casa para trabalhar umas 8 horas da manhã, trabalhava aqui perto de casa, então ia de bicicleta mesmo, trabalhava aqui perto de casa, ia das 8, saía do trabalho umas 5 horas, 5, 6 horas, passava aqui, comia alguma coisa, ia pra faculdade, eu tinha um almoço, tudo mais, vinha pra cá, comia alguma coisa e ia pra faculdade, entrava às 7 horas na faculdade, saía da faculdade 10h30, chegava em casa aqui, e de moto na época, chegava aqui umas 11 horas e estudava das 11 horas a 1 hora da manhã. Uau! Você sabe que uma das coisas assim de comentar isso com você, a gente tem as top 10 categorias, são as top 10 profissões que fazem o nosso curso. E os estudantes, eles estão na top 10, mas eles deveriam ser top 3, porque não faz sentido. Cara, você está fazendo uma faculdade de tecnologia, você não fala inglês, você sabe que quando você se formar, vai ser uma das exigências. Sim. Você faz uma faculdade de engenharia, você não fala inglês, você sabe que você vai precisar. Mas, e eu sempre disse isso, eu falava o seguinte, que eu na minha época de estudante, eu não conhecia o nosso curso, não tinha no Brasil, né? Mas você fez o sacrifício que eu faria e o que eu recomendo. Sim. Peraí, porque os professores na faculdade brincam, mas professor, que hora você quer que eu estudo para essa prova? Ele fala, o que você faz da meia-noite às 6? É uma brincadeira, mas o que eu falo é o seguinte, você fez a opção pelo programa de 6 meses, que você me falou, né? Você não ia dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã para sempre. Sim, era um sacrifício com data marcada para começar. Exatamente. E com data marcada para terminar. O legal é que, então, a gente falou de um desafio, então o maior desafio que você teve foi com a vida, não foi com o curso? Não, de longe, foi com a vida. Com a vida. Isso é legal também, você falar de longe, né? Porque o maior desafio que nós temos com os nossos alunos, eles não estão com o curso, eles estão com a vida. E aí sempre que eu falo, por quê? Porque tem uma coisa que eles consideram que é sagrado. Não, eu não posso tirar nenhuma hora do meu sono. E se às vezes a vida vem e te rouba alguma coisa durante o dia, você vai lá e desconta, vai dormir um pouco mais. Não é para sempre. Eu falo, para sempre talvez você não aguentasse. Sim. Né? 2 anos, ou em 1 ano já talvez seja demais. Mas, puxa vida, tinha uma data marcada para começar e para terminar. E no curso, quando você hoje lembra
né? Do seu desenvolvimento no curso, teve ali no curso alguma dificuldade, alguma coisa que você... Eu acho que no comecinho, talvez, o primeiro mês de curso, eu ainda não estava tão confiante pelo fato de eu começar a fazer. Então, eu não entendia muito no começo, eu ficava assim, tá. Mas eu já falava, não, no começo vai ser difícil, porque você não está habituado com inglês. E eu começava a ver, assim, cara, será que daqui a 5 meses eu vou realmente estar falando inglês? Às vezes eu batia assim, não, tem que confiar, daqui a 5 meses eu vou estar falando inglês. E começava. Então, o primeiro mês foi um pouquinho de dúvida. Que também não estava ligado ao curso, era um problema mais interno, exatamente, né? Tá bom, legal. E aí, depois, no segundo mês que eu já comecei a ver resultado legal, e aí eu falei, nossa, cara, parece que tá ficando natural, mas sabe? você me contou, eu não lembro, mas você contou que aconteceu alguma coisa no segundo mês, que você estava com 2 meses de curso, você encontrou alguém que não foi legal ainda, você não falou nada ainda. Eu fiz uma entrevista em uma empresa. Foi uma entrevista. Que era para uma vaga, para um cara que era uma vaga de júnior, então eu era estagiário para júnior, que era para trabalhar num time de desenvolvimento para celular, só que era para eles iam pegar o cara, pegar um cara júnior e um outro sênior e mandar para fazer um curso na Alemanha, só que assim não tem inglês. Tá bom. E aí eu fiz entrevista, no final das contas um conhecido meu, amigo meu, que também fez e tinha inglês, porque ele já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Tá bom. Ele entrou pra vaga e eu entrei numa outra vaga que abriu dentro da empresa depois. Porque eles gostaram de mim, então a gente chamou você e tal. Não tem inglês, mas vamos ter uma outra vaga pra você. Legal. Gostaram de você, só que você passou pra uma outra vaga que não precisava do inglês. Sim. Ok. E é legal, né? Você perdeu essa vaga se fosse uma disputa, porque você precisava ir pra Alemanha lá. Aí você precisava falar inglês de qualquer jeito, porque você tem um treinamento que era só em inglês. E você perdeu pra um cara que falava inglês melhor que você. Legal, né? E agora vamos lá para o final. Vamos falar do final. Quais foram os resultados? O que você fala do resultado que você teve no final dos 6 meses? Tá. No final dos 6 meses, o resultado final, eu pude fazer uma apresentação, como eu comentei com você. Eu trabalhava na época, eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha terminado o curso já fazia um tempo. Não foi assim, terminei o curso e teve esse acontecimento. Terminei o curso, teve, eu acho que quase um ano depois de ter feito o curso. Eu trabalhava numa empresa que a gente teve que fazer uma apresentação para um grupo de estudantes de MBA da Universidade de Victoria, do Canadá. E aí não é Vitória aqui no Espírito Santo, não. Eu fui, na época eu lembro que eu fui no sul do oeste do Canadá, até a Universidade de Victoria. E aí eles vieram visitar o Parque Tecnológico, que era onde ficava a empresa. Você lembra? Eu acho que uns 20. Uau, 20 pessoas. 20 pessoas. Aí era legal, você me contou uma história legal dessa parte. Vamos lá. Primeiro lugar, quem que ia fazer a apresentação? Me falaram que era o presidente da empresa, que falava, eles falavam inglês bem. Eles vão me apresentar. Eu falei, então, beleza, tranquilo, você tá me apresentar. E aí, 2 dias antes da apresentação, o meu gerente, cara, você vai ter que me ajudar. O que aconteceu? O presidente não vai conseguir vir, tal. O cara que trabalha com a gente, o subdiretor, o diretor, ele só fala espanhol, não fala inglês. Você vai ter que me ajudar. Eu falei, caraca. Tá, vamos montar os slides. Montamos os slides em inglês e tal, e apresentamos. E eu tava assim, eu tava no estado de nervo, pra você ter noção. Eu tava procurando alguém no Parque Tecnológico que falasse inglês, que pudesse apresentar pra gente, porque eu tava morrendo de medo de apresentar. Tá bom, legal. E aí fomos apresentar. Chegou na hora, eu tava daquele jeito, comecei. Aí meu gerente começou a falar um pouco. Quando eu comecei a falar inglês, foi assim, comecei a falar. Você usou a expressão que virou uma chave ali. Exatamente, virei a chave. Quando os caras começaram a fazer perguntas para um outro senhor que trabalhava no Parque Tecnológico, que ele traduzia pra gente, pro meu chefe, um rapaz da universidade perguntou em inglês, esse cara traduziu para português, meu chefe respondeu em português e ele traduziu para inglês, e o cara que fez a pergunta ficou meio assim, eu acho que ele não... Tá bom, entendeu. E ele fez uma pergunta simples, que era basicamente, cara, no Brasil tem alguma coisa que, uma empresa que faça tal coisa, eu falei, aí eu entendi, eu falei, tá, eu posso complementar, posso responder corretamente a pergunta, e falei, é isso aqui, e aí eu vi a cara de satisfação do rapaz da universidade, ele fez assim, então legal, não sei o que, ainda tentou complementar alguma coisa e sentou. Acabou a apresentação, primeiro veio um cara, um desenvolvedor, que aí ele me contou que ele era desenvolvedor, o curso era um MBA de gestão de projeto, alguma coisa assim, tá bom. E um cara que trabalhava lá era desenvolvedor, que fazia o curso, ele veio falar comigo diretamente, pediu, cara, tem como você passar os slides da apresentação? Então, aí tu falando em inglês, lógico, né? E aí eu fui conversando com ele, daqui a pouco chegou mais gente, chegaram mais 2, e aí juntou os 2 chefes que estavam meu na sala, e aí os caras começaram a fazer perguntas sobre a empresa, sobre o produto que a gente trabalhava, para os meus chefes, em inglês, eles olhavam para mim, eu respondia, eu traduzia do inglês para o português, do português para o inglês. Você fez um pequeno trabalho de tradutor e intérprete ali para um grupo pequeno, né? Exatamente.
Muito legal, muito Então legal. foi assim, e aí quando eu acabei o curso eu fiquei naquele estado de, sabe, caraca, o que aconteceu aqui? O que aconteceu comigo, sabe? Foi assim, do 0 pro 80, do nada, assim, Tá sabe? bom, tá bom. Demais. Então depois disso eu falei, cara, eu vou voltar pro inglês, vou voltar a estudar inglês. E aí eu procurei algumas opções de escolas também convencionais para ver se tinha alguma coisa que eles podiam acrescentar e tal. E eu pensei, pô, já tô falando, quem sabe talvez não esteja a hora de aprender gramática, alguma coisa, vamos ver. Fiz um teste lá, eu já falava inglês, me falaram que eu estava no nível baixo, me falaram que eu estava no nível módulo 2 de um curso de 9 módulos. Falei, cara, desculpa, mas... Não era isso. Não né? esquece. Aí o que eu fiz? Voltei para a Universidade de Inglês e falei, olha, eu quero refazer o curso para Você usou a garantia, né? usei minha garantia, refiz o curso. E aí, sai de novo. Porque eu acho que na época que eu fiz, de novo, o vídeo já tinha mudado, já era um outro vídeo. Mudou o filme, né? Sim, Mudou o filme, e aí legal. então já foi já deu uma incrementada muito boa. Sim. Então foi demais isso, cara, foi demais. Mas Por favor. a sensação que eu tive é uma sensação que eu desejo para todo mundo. Daquele dia, do final dessa apresentação para esse grupo de 20 pessoas. Esse dia foi um dia de vitória para você. E conta um pouco pra gente aqui, né? Como é que você foi parar na Alemanha? Então, na Alemanha, quando eu e minha esposa, a gente decidiu sair do Brasil, a gente não tinha Alemanha em foco, a gente vamos sair do Brasil. E a única coisa que eu tinha certeza é que eu não tinha muita vontade de ir, o único país que eu não tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos, mas é por questão pessoal, mas o Canadá é um país que eu acho muito legal, então beleza, vamos tentar. E aí eu comecei, já era casado, tinha um filho, a minha esposa estava grávida da segunda. E aí, beleza, fiz entrevista para Booking na Holanda, fiz entrevista para uma outra empresa chamada Zalando, da Alemanha, que é uma empresa grande lá de venda de roupas. Cheguei tanto na Booking quanto na Zalando, cheguei na última etapa, então falei, beleza. Cheguei na última etapa, não passei por questões técnicas. Meu inglês tá show. Beleza. Fiz muito bem. Então fiz na terceira ou quarta entrevista que eu fiz, que já é então fiz uma para Dublin, uma para Amsterdã, que era Booking, fiz duas para Alemanha. Na última que eu fiz para Alemanha, foi onde eu consegui minha vaga. Então consegui minha vaga, deu uns meses fazendo o processo de visto, foi bem rápido até. E nos mudamos para a Alemanha, para Berlim. E estamos morando lá hoje, vai fazer 1 ano e 2 meses. Como que é a sua experiência hoje com o inglês lá você trabalhando, você vivendo na Alemanha? Como é que é o inglês do alemão ali no dia a dia? Tá, tem gente que fala muito bem, tem gente que não fala não tão bem assim lá. Mas a minha experiência do E inglês... essas pessoas que não falam bem, elas são criticadas pelas outras? Não, de longe. Porque esse é um problema no Brasil, né? Se você falar um inglês errado aqui no Brasil... É demais. E lá tem pessoas que trabalham num ambiente onde se fala inglês, falam inglês pior que você. Cara, pra ser sincero, eu vou te contar. Eu trabalhei com pessoas de vários países lá. Eu já trabalhei muito com polonês, com russo, com italiano, com inglês. Tem uns inglês que tem um sotaque bem forte que eu fico às vezes assim... O que ele tá falando? Tá Pode repetir de novo. Mas eu já trabalhei hoje eu trabalho com bastante italiano, com russo. Caras falam muito bem. Eu trabalhei uma vez, foi engraçado, que eu trabalhei com russo, falava inglês assim, caraca, bom demais. E uma vez ele foi conversar de assuntos pessoais e eu não sabia, meu vocabulário não estava tão afinado. Então eu ficava assim... como é que fala? Mas aí é aquela coisa, a grande sacada da Universidade do Inglês que eu gostei é que você não fica preso em vocabulário, vou aprender aquela palavrinha. Não, você aprende inglês, você aprende a se explicar. Então, cara, eu não sabia falar, um exemplo, sei lá, eu sabia falar, mas fogão. Cara, aí eu falava pra ele, não, o que quebrou lá em casa, como é que chama? Aquele negócio que você cozinha? Então, assim, e é natural, sabe? Não é aquela coisa, ai caramba, como é que é aquela palavrinha? Que acontece no português também, né? Às vezes você quer falar alguma coisa, putz, onde a gente põe flor? Onde a gente põe flor? Vaso. Então, e às vezes, só que no inglês, baixo complexo de vira-lata, né? Que a gente tem no Brasil, né? Que a gente fala, eu não sei essa palavra em inglês, então eu não sei falar inglês. Sim. Mas lá então não tem, o que eu tenho chamado isso, lá não tem a ditadura do inglês perfeito. De longe, cara, não tem. De longe. É uma pergunta extra aqui que eu vou fazer para você. Tá. O que aconteceu com você depois que você, então, colocou o inglês na sua ilha de competência e falou, agora eu tô falando inglês, que você não esperava? Você falou, cara, isso eu não esperava. Antes de eu pensar em ir para a Alemanha, o que o inglês já melhorou na minha vida foi, ainda mais para minha área, eu acho que isso, eu falo para todo mundo, cara, antes de aprender a programar,
aprenda inglês. Porque tem tanto curso bom que é inglês. Tem curso, cara, tem curso grátis de inglês, de programação, de várias coisas em inglês, que é curso que... Você tem curso bom no Brasil? Lógico que você tem. Mas a gama o conteúdo que você tem em inglês é gigante. E hoje eu falo até para um amigo russo que trabalha comigo, que fala assim, porque na Rússia eles têm um pouco de similaridade com o Brasil, na minha opinião. Então aqui no Brasil você vê muita comunidade de programação em português. E na Rússia tem muito em russo. E eu falo, cara, por que não é tudo em inglês, sabe? Pra gente do inglês deveria ser natural pra nossa área. Tá então por que tudo não é em inglês? E aí eu vejo como que aqui no Brasil a gente tem essa falta, sabe? Bom, E você contou uma coisa na hora que a gente estava conversando, e se dependesse dos seus amigos, quando você falou que você ia estudar na Universidade do Inglês, se dependesse deles, você não estaria falando inglês hoje. Com certeza. Então, em primeiro lugar, né, que recado você tem, não para os seus amigos, mas para quem vai começar o curso, que tem amigos que não vão acreditar, que vão duvidar. E uma pergunta de curiosidade, né? Como é que estão esses seus amigos que não falavam inglês naquela época? Né? Bom, eu não tenho contato com todos ainda, mas eu acho que a grande maioria deles não está falando inglês. A grande maioria. Não apoiaram você começar? Viram você ir em frente? Nunca foram perguntar para você se deu certo? Alguns amigos já me perguntaram, eu já falei, cara, lembra aquele curso que você me zoou? Então, eu fiz aquele curso, sabe? Tô falando. E aí eles ainda, antes de eu ir pra Alemanha, eles ainda duvidavam, tá falando nada, não sei o quê, mas eles não tinham o inglês também pra tentar... Pra te checar, testar, né? Tá bom. E aí quando eu fui pra Alemanha, eu falei, tá vendo? Eu fui só o curso. Não é mentira, você não fez só esse curso. Você fez muito de curso depois, não é possível, você fez particular. Eu falei, caraca, para que eu tô mentindo? Eu falei, eu não tô trabalhando pra eles, pra que eu tô mentindo, sabe? Não tem aquele negócio assim, eu vou te indicar, eu vou ganhar dinheiro. Não, vai lá, não precisa de indicação, vai lá e compra. Eu estou falando o que eu fiz. Mas foi isso, então eu fiz e eu não sei todos, mas eu acho que a grande maioria deles não está falando ainda. Mas o que eu tenho a dizer para quem tem interesse em aprender inglês é que se tem gente que fala pra você que não vai dar certo, prova pra eles que eles estão errados. Eu acho que isso você tem que usar isso como uma motivação, sabe? Se não interessa quem for, seja sua família, fala assim, cara, você tá perdendo dinheiro, você tá pagando, e eu falo assim, cara, não, mas o curso é caro. Cara, o curso não é caro. É um curso de 6 meses, o valor é X. O curso um curso de 5 anos, você vai pagar 3 vezes, 5 vezes mais. Então, assim, a diferença é que você tá pagando mais rápido, que você tá fazendo mais rápido. Então, assim, tem gente que fala que tá falando que você tá fazendo coisa errada, prova pra eles que eles estão errados. Isso é uma motivação. Isso como motivação. Acho que vira o jogo, sabe? Muito bom. Bom, eu tinha certeza que ia valer a pena essa minha vinda até Lorena, né? Para falar com o Leonardo, que veio da Alemanha. Não veio para essa entrevista, ele veio ver a família dele, mas eu queria aproveitar esse momento. Mas só para dizer isso para o Leonardo, que são momentos como esse que fazem valer a pena, porque a gente também teve muita luta para começar a Universidade do Inglês, sem recursos, sem dinheiro lá no começo, né? Então, eu quero dizer assim que olhar para a sua história, ver o que você está proporcionando para a sua família, ver o que você está construindo para o seu futuro, saber que a gente pôde de alguma forma contribuir com a sua jornada, faz a gente olhar para trás e entender que primeiro que valeu a pena e também serve de combustível, de energia para a gente continuar ajudando alguém que vai assistir esse vídeo e vai ser tocado pela sua história e vai ter aquilo que você já viu a gente comentando, né? Se o Leonardo consegue falar inglês, com certeza, então, qualquer um pode falar inglês também. Então, exatamente. Obrigado, viu? Obrigado, uma alegria e uma honra a gente estar junto aí na estrada, viu? Valeu.